falo de uso capião, eu estou falando de uma ação que é a ação utilizada para regularizar imóveis. Professor, eu só regularizo imóveis através do uso capião? Não. Nós sabemos aqui, você que vem acompanhando o programa constantemente, que hoje o brasileiro tem o costume de comprar posse. O brasileiro tem o costume de não fazer o quê? O registro em cartório de imóveis. Ah, professor, isso é o certo? Não é. A orientação de um advogado, de um corretor, é sempre pelo registro, fazer o registro. Pegar a escritura definitiva, levar no cartório de imóveis e registrar. Tabelião faz a escritura definitiva, a escritura de compra e venda. O Código Civil também orienta a fazer a escritura definitiva quando trata de um imóvel acima de 30 salários mínimos. Então pega essa escritura definitiva, vai lá no cartório de imóveis competente, porque é por competência, não é o cartório de imóveis que eu quero, mas é o cartório de imóveis, na verdade, competente. É obrigatório, né, o fato de eu ir no cartório competente, aquele cartório da jurisdição do meu imóvel, e eu faço o devido registro. Professor, é muito caro fazer isso. Não é barato. Sabemos disso. Sabemos que você vai pagar a escritura pública, essa escritura pública não é um valor fixo, depende do valor do imóvel. Sabemos também que o registro você vai pagar por isso no cartório de imóveis. Sabemos que também que para fazer essa transação, né, essa escritura pública, essa elaboração que você vai pagar pelo tabelião e depois vai pagar o registro para registrar essa escritura na matrícula do imóvel ou na transcrição. Transcrição e matrícula é a mesma coisa, é o RG do imóvel. Matrícula um termo mais moderno, transcrição um termo mais antigo, mas ambos, né, são certidões de propriedade, você pode utilizar esse nome. Sabemos também que você pode fazer a busca pelo endereço, se você passar lá, for no cartório de imóveis, passar lá para o cartorário, o nome da rua e o número, vai encontrar a transcrição, a matrícula e vai encontrar o imóvel, ou pelo número do contribuinte. Tem várias formas de fazer a pesquisa, não precisa só saber o número da transcrição, o número da matrícula. Sabemos que é caro esse registro, claro. Mesmo porque além da escritura pública que você vai pagar, e além da escritura pública vai pagar o registro também, nós sabemos que você vai pagar tributos. Ah, é, professor? É. Você tem que pagar tributos para essa transferência, não tem jeito, tem que pagar. Nós vamos ter uma aula aqui de direito imobiliário aplicado ao direito, na verdade, direito tributário aplicado ao direito imobiliário, que você vai saber todos os tributos que podem ser cobrados ou não numa transação imobiliária. Você vai entender isso. É um tema específico, merece um programa só para isso, para você ter um conhecimento maior. Bom, professor, e quando eu não faço o registro no cartório de imóveis, por algum motivo, eu ou meu cliente não fez porque não tinha dinheiro na época, não tinha dinheiro para pagar a escritura pública, não tinha dinheiro para pagar o registro no cartório de imóveis, também não tinha dinheiro para pagar tributos. Como que eu faço? Não tem como regularizar? Tem. Tem várias formas de regularizar um imóvel. Falamos do inventário, muitas vezes no Brasil ocorre muito. O herdeiro recebe o imóvel, ou os herdeiros, e não tem condições de pagar um advogado, de pagar os impostos do inventário, ou ainda não faz o inventário no prazo, ele fica mais caro. Tivemos uma aula de inventário aqui, você vai encontrar com facilidade. Tudo isso leva ao quê? Leva ao fato de aumentar os valores, os tributos, as despesas, e o sujeito deixa de fazer por falta de condições financeiras. Vai passando o tempo, morrem outros familiares, vai dificultando, de um inventário já tem que fazer 2, 3. Chega um certo momento que um dos herdeiros vai morar em outro país, fica difícil a citação dele, a comunicação, vai morar em outro país, outro estado, e vai dificultando. Outro fato importante também, que quando eu falo do RG do imóvel, que é a matrícula, a transcrição, tudo que acontece na nossa vida tem que ir lá registrado nessa matrícula. Como assim, professor? Casou? Tem que pegar e tem que fazer o quê? A averbação do casamento dessa matrícula. Ah, mas eu não estou morando lá, eu vou alugar. Tem que fazer o quê? A averbação do contrato de locação nessa matrícula, porque quando eu faço a averbação de um contrato de locação na matrícula, o advogado locador do locatário deveria orientar a fazer isso. Gera o quê? O direito de preferência em relação à compra do imóvel, do locatário para o locador, entre outros direitos. Compromisso de compra e venda, deve ocorrer a averbação, gera um direito real, uma expectativa de direito real, protege mais o negócio. Então não é um costume do brasileiro fazer registros e averbações nessa matrícula. Professor, é ruim isso, é péssimo. Por quê? Porque quando você vai regularizar esse imóvel, pelo princípio da continuidade, você precisa fazer todos os atos. Como assim, professor? Eu não posso... comprei do Pedro, mas não registrei, não tinha dinheiro para registrar. Vendi para o Gerson. E o Gerson vendeu para o Moisés. O Moisés vai lá e registra, né?
pega o último que está na matrícula, mas não, o Gerson não fez negócio com o último proprietário que consta na matrícula. Entre o último proprietário que consta na matrícula, consta aí pelo menos uns 3, 4 atos de compra e venda. E aí o correto é fazer o quê? Ato por ato, princípio da continuidade. Vai ficar muito caro isso. Se o Gerson se divorciou, tem que fazer o quê? A averbação da certidão de casamento, na verdade com a averbação do divórcio. Então vai saindo muito caro. Por isso, regularizar imóveis no Brasil sai muito caro. Tanto para imóvel rural, como para imóvel urbano. Professor, e qual que é a grande saída? Então, primeiramente, é o inventário. Quando esse inventário torna-se algo muito complexo, por algum motivo, por quê, professor? Porque esse inventário não tem fim, é um inventário de 5, 6 pessoas, tem que fazer um, depois tem que fazer o outro. Claro, agora temos a escritura pública que pode ser feita no tabelião, mas não é para todos os casos que nós podemos fazer a escritura pública no tabelião. Lembrando sempre que quando existe um menor ou um incapaz no meio, eu não posso, não devo fazer no tabelião. O tabelião não pode fazer, tem que fazer via judicial. Então não é sempre que eu posso utilizar desse meio para fazer escritura pública. O inventário eu posso fazer por escritura pública ou judicial, que o grande objetivo é o formal de partilha. A escritura pública ela supre o inventário judicial e na verdade é uma escritura que tenha a mesma validade do inventário feito judicialmente, mas eu não posso fazer sempre inventário de escritura pública, porque quando tem menor no meio ou incapaz eu tenho que fazer judicial. Então muitas vezes a saída é uma ação de uso capião, para regularizar esse imóvel, transformar a posse em domínio. O uso capião é um instituto de transformar a posse em domínio. Temos outras ações, temos a ação de adjudicação compulsória. A ação de adjudicação compulsória é uma ação de obrigação de fazer. Como assim, professor? Você comprou do Pedro e você parcelou, deu 200 mil reais para o Pedro e parcelou o restante em 10 vezes. Quando você quitou 10 parcelas, a última parcela, você falou para o Pedro, Pedro, agora você, conforme o contrato que foi feito, você precisa fazer a escritura definitiva e passar para o meu nome, para eu conseguir regularizar a propriedade, deixar no meu nome, da minha esposa, escritura pública. E o Pedro se nega a fazer isso. Então cabe uma ação de obrigação de fazer. No direito imobiliário chama ação de adjudicação compulsória. Eu quero obrigar Pedro fazer o quê? Na verdade, eu quero obrigar através de uma ação, através de uma ordem judicial, uma ação, o juiz de direito vai obrigar, vai ordenar que o Pedro faça a transferência para o meu nome. Ação de adjudicação compulsória. Mas nem sempre eu posso utilizar essa ação, lembrando sempre também que é uma ação traiçoeira, porque muitas vezes você faz essa ação, consegue o objeto da ação, que é obrigar Pedro a transferir a propriedade para o seu nome, porém não vai conseguir registro porque existe um erro de metragem. Então, quando eu vou adquirir propriedade, eu penso em adquirir propriedade, eu tenho duas formas. São os contratos derivados e a forma originária. Derivado é o quê? Escritura pública, contrato de compra e venda, houve a tradição, pagou, levou. Compromisso de compra e venda, existe uma promessa. Direitos hereditários, contrato de cessão de direitos hereditários e contrato de cessão de posse. Ou seja, eu estou comprando a posse daquele sujeito. Quando eu falo de derivado, é assim, forma derivada. Originário é através do uso capião. Originário ou originária. A forma originária de adquirir propriedade é através do uso capião. Professor, e como que eu posso ingressar com uma ação de uso capião? Quando eu falo de uso capião, posse. Uso capião quer dizer o quê? Transformar posse em domínio. Me explica de novo, professor, explico. Posse, o que é posse? Eu estar no local, eu fiquei no local, isso é posse. Mas o domínio é o registro lá no cartório de imóveis. E a única forma que você tem de transformar posse em domínio é através da ação de uso capião. Por isso uma ação muito conhecida, porém pouco utilizada, hein? Uma ação antiga lá do direito romano, também apareceu na Grécia essa ação, muito antiga, mas pouco utilizada na prática ainda. Por quê? Porque surgem várias dúvidas a respeito dessa ação. Professor, será que eu consigo aproveitar a posse de terceiro? Professor, e se for acima de 250 metros quadrados, será que eu consigo ingressar com o uso capião? Professor, eu tenho a posse de 3 anos, será que eu consigo ingressar com o uso capião? Professor, eu comprei a posse de terceiro, eu somei a minha posse, posso ingressar com o uso capião? Melhor resposta no direito que você já sabe, depende. Depende por quê? Depende do caso, cada caso é um caso. Para começar, o uso capião tem várias espécies. Segundo a doutrina italiana, mais de 46 espécies, hein? Mais de 46. Uso capião no Brasil, nós temos diversos. O Brasil segue a doutrina italiana, também a doutrina francesa em relação ao uso capião. Tem muito uso capião, mas não adianta a gente perder tempo aqui para filosofar sobre o uso capião. Deixa para depois isso. A intenção é falar dos usos capiões na prática. Os mais utilizados, professor? Ordinário, 10 anos.
que é isso, professor? Me explica. 10 anos do quê? Lapso temporal. Quando eu falo de uso capião, independente da espécie que eu vou utilizar, eu tenho requisitos para utilizar o uso capião. Quantos? 3. Lapso temporal vai depender de cada uso capião. 5, 10, 15 anos. Lapso temporal. Segundo requisito, a posse tem que ser mansa e pacífica. Segundo requisito. E o terceiro requisito, professor? Ânimos da posse, a vontade de ser dono. Professor, eu aluguei o imóvel, só que agora me deu uma vontade de ser dono, eu posso ingressar com uma ação de uso capião? Não pode. Não pode por quê? Quando você ingressou no imóvel, adentrou no imóvel, você assinou um contrato de locação. Você assinou um contrato onde você é o quê? Você, sua esposa, seus parentes são locatários. A partir do momento que você alugou o imóvel, tirou o ânimos da posse. Um dos requisitos do ânimos da posse no uso capião é a vontade de ser dono. E não é aquela vontade no meio do caminho. Ai, que vontade que me deu de ser dono, essa casa é tão bonita depois que eu pintei a parede, não é assim? A vontade tem que ser inicial. Você já pula no imóvel com a vontade de ser dono. Já entra no imóvel com a vontade de ser dono. Quando tem um contrato de locação ou um comodato que é empréstimo gratuito, você esquece. Você inibiu essa vontade de ser dono. Então nós temos 3 requisitos, independente do uso capião, que você tem que saber, que são os requisitos que devem ser fundamentados, inclusive nessas ações de uso capião. Posse mansa e pacífica, posse mansa e pacífica, lapso temporal, depende de cada uso capião, e ainda o ânimos da posse, em latim, termo utilizado em latim, para ficar mais fácil para o seu cliente entender a vontade de ser dono. Já pensou se chegar no seu cliente e falar assim, olha, basta, você tem os requisitos, né, da posse para ingressar com o uso capião, vale a pena comprar esse imóvel, essa posse. Você tem os requisitos, você tem o ânimos da posse. Aí o sujeito vai falar assim, não, mas eu já tomo Rivotril, né? Assim, então, a intenção é não falar ânimos da posse, fala a vontade de ser dono. Você falar esse ânimos vai confundir tudo. Você sabe que você está estudando com frequência aqui no Questão de Direito, você sabe que o ânimos da posse é a vontade de ser dono. Bom, são os requisitos gerais. Depois, cada uso capião, claro, vai ter o seu requisito específico, seu requisito do seu objeto, do seu uso capião. Requisitos gerais para todos os usos capiões, posse mansa e pacífica, lapso temporal e ânimos da posse, ou seja, a vontade de ser dono. Requisitos para todos os usos capiões. Os mais utilizados, professor, ordinário, 10 anos, lapso temporal de 10 anos. Extraordinário, 15 anos. 15 anos, extraordinário. O uso capião extraordinário é o uso capião que eu costumo dizer em aula, que é o uso capião do Timar, hein? Ah, por quê, professor? Pode, vale tudo. Não tem uma música assim? Pode ou vale tudo? O uso capião extraordinário pode tudo. Pode posse de terceiro? Pode. Posso comprar a posse de terceiro e somar com a minha posse? Pode. Posso somar a posse dos antecessores? Pode. O uso capião vale tudo. Só que, professor, o que protege esse uso capião se vale tudo? Então ficou fácil. Eu vou entrar numa propriedade e vou entrar com esse uso capião. É o lapso temporal. Quando eu falo do uso capião extraordinário, eu estou falando de 15 anos. 15 anos. É muito tempo. O próprio lapso temporal demonstra o quê? Que o proprietário, que possui o domínio na matrícula do imóvel, possui registro. Não tem interesse na posse. Não tem interesse na posse. Vamos repetir para guardar. Não tem interesse na posse. Um sujeito que larga a propriedade durante 15 anos, cá entre nós, ele tem interesse na posse? Ah, professor, mas é dele. Concordo com você, está registrado, mas ele não tem interesse. Sendo neutro aqui de opiniões, você há de concordar comigo que se você largar um carro na rua durante 15 anos, você não tem interesse no carro. Ah, mas é meu, está no meu nome. Mas interesse você não tem, está largado. Ah, mas eu não tenho condições financeiras. Você abandonou. E deixou de cumprir o quê? Um princípio que você tem que saber, tem que estar na ponta da língua. Princípio da função social da propriedade. Função social da propriedade quer dizer o quê? Eu estou utilizando, eu estou dando função ao bem móvel ou imóvel. Como assim, professor? Quando eu dou função social a algo, eu estou utilizando. Professor, abrir um comércio, está dando função social. Se abrir um comércio, está gerando riqueza, está gerando emprego. Estou morando, estou residindo, também está gerando função social. Hoje ocorreu uma mudança no direito, nossa Constituição Federal, conhecida como Constituição Cidadã, porque é uma Constituição que protege a dignidade da pessoa humana, ela protege também o direito de moradia. A partir de 88, com a nova Constituição Federal, mais vale a função social do que propriamente o domínio. O sujeito vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, fica 20 anos lá. Larga um apartamento, larga uma casa. Quando ele volta depois de 20 anos, ele percebe que tem alguém lá dentro. Ah, o que eu vou fazer agora? Vou na delegacia. Se o sujeito está lá dentro, ele ingressou com uma ação de uso capião, já está na fase de citação, ou já terminou a ação, foi procedente, corre o risco de perder a propriedade. Então toma cuidado. Agora sim, você relembrando o que é uso capião, porque você que vem acompanhando com constância o nosso programa,
você tem condições agora de entender quais documentos eu vou utilizar. Em primeiro lugar, eu tenho que ter requisitos. Posse mansa e pacífica, lapso temporal, e eu preciso ter o ânibus da posse, ou seja, a vontade de ser dono. No primeiro momento, eu preciso ter esses 3 requisitos, mais o princípio da função social da propriedade. Somou tudo isso, legal, 1-0. Você tem o direito de utilizar, de ingressar com a ação de uso capião. Aí basta o quê? Você se encaixar no uso capião mais apropriado. Como assim, professor? Os mais utilizados, nós temos o uso capião extraordinário. Esse é excelente. Por que excelente? Porque a própria posse longa, demorada, o lapso temporal prolongado, já te ajuda a obter êxito nessa ação. Uma posse de 15 anos é uma baita posse. Posse de 10 anos, ordinário, também é uma boa posse. Ah, professor, mas eu sei, eu sou estudioso sobre o assunto e eu sei que tem o uso capião de 5 anos. Uso capião constitucional. Tem outros nomes também. Promoradia, prolabore, pode ser rural, urbano, depois a gente conversa melhor numa outra oportunidade sobre isso. Mas de forma prática e didática, você precisa saber que esse uso capião de 5 anos, cuidado. Ele é um uso capião, que o lapso temporal é menor. Se o lapso temporal é menor, os requisitos, a triagem dele são maiores. Como assim, professor? Eu só posso ter um imóvel no meu nome. Se eu tiver já um imóvel no meu nome, eu não consigo utilizá-lo. Eu só posso ingressar com uma ação de uso capião uma vez só. Esse uso capião constitucional, dividido em outros nomes também, urbano e rural, entre outros nomes, sabemos disso. Esse uso capião também tem uma metragem, na verdade, que eu devo seguir. Não posso ultrapassar essa metragem, tem um limite de metragem, 250 metros quadrados. No caso do rural, 50 hectares. Então o lapso temporal é menor, mas a triagem é maior. Os motivos que inibem esse uso capião é maior. Professor, eu ingressei com o uso capião, certeza, né? Agora meus problemas acabaram. Organização Tabajara, é verdade, né? Calma, muita calma nessa hora. Ingressar com uma ação de uso capião é importantíssimo. Te protege, é a chance que você tem de regularizar o imóvel, de colocar este imóvel no seu nome, ter documento regular desse imóvel, porém ele passa por uma triagem. Ele passa por uma triagem por quê? Porque, na verdade, o juiz de direito, normalmente nas varas especializadas, juiz da vara de registros públicos, esse juiz vai fazer o quê? Ele vai fiscalizar. Existem vários documentos pertinentes para essa ação de uso capião, além dos requisitos que a gente conversou. Primeiro requisito de uma ação de uso capião tem que ter planta e memorial descritivo. Planta e memorial descritivo. Planta pode ser uma samambaia, não é essa planta não, esquece essa planta aí. Estou falando da planta, o desenho do imóvel. Precisa ter a planta. Memorial descritivo é o relatório desse imóvel, né? Este imóvel possui a metragem e tal, desse jeito. Planta e memorial descritivo. É obrigatório? É obrigatório. Professor, onde eu acho isso? Ou no cartório de imóveis da sua cidade, ou na prefeitura, na Secretaria de Habitação, em algum lugar tá. Ah, professor, eu fui no cartório, não achei, fui na prefeitura, não achei, o que eu faço? Vou desistir? Não, não vai desistir. Vai contratar um profissional, um arquiteto, um engenheiro, conhecido como topógrafo, e vai fazer essa topografia, né, essa planta e o memorial descritivo, e vai juntar no processo. Ah, professor, tranquilo, depois que eu juntar isso no processo não vai ter perícia. Vai ter perícia. O topógrafo é um profissional apresentado por quem? Por você, autor da ação, da sua confiança. O juiz vai nomear quem? Um topógrafo também, que quando o juiz nomeia, esse profissional é chamado de perito, esse perito da confiança do juiz vai lá checar se realmente bate com essa planta e memorial descritivo que você alega no processo. Isso é comum. Ah, professor, então numa ação de uso capião eu vou ter muitos custos? Vai. Não é uma ação barata. Por quê? Porque é uma ação demorada. O advogado que é do ramo, que é profissional dessa área, provavelmente ele vai até cobrar uma manutenção desse processo. Porque demora, sim, de 5, 6, 7, 8 anos, depende de cada processo. O professor teve a oportunidade de fazer uso capião que durou 3 anos, 2 anos. E teve a oportunidade de fazer uso capião que durou 12. Depende de cada ação, depende de cada caso. É uma ação demorada porque depende de um terceiro, depende do fórum, depende da vara, se aquela vara é demorada, depende do momento político também. Se é um ano de várias greves, um ano que a justiça para, muitos feriados, atrasa, tudo isso atrasa, tem que ser levado em conta. Então é importante levar em conta isso. Essa é a planta e memorial descritivo. Se não tiver, não achou na prefeitura, não achou no cartório, eu vou juntar no processo. Vou juntar no processo, vou pagar esse profissional. Professor, então eu vou pagar uma vez só o topógrafo, né? Depois o juiz não vai nomear o perito. Vai, você já sabe disso. Faz parte de uma ação de uso capião o perito fazer análise. Ele vai fazer análise ali para ver se bate com as informações pertinentes ali do topógrafo, da planta e memorial descritivo que você juntou no processo. Então, planta e memorial descritivo é um documento básico. Além da planta e memorial descritivo,
É importante também no uso capião você ter uma declaração, aqueles vizinhos que você conhece, os confrontantes. Se você conseguir, né, o advogado vai te dar uma declaração, levar essa declaração até os confrontantes, isso vai ajudar muito numa ação de uso capião. Por quê, professor? Vai adiantar a fase de citação. Então também isso ajuda. Professor, em relação aos documentos de conta de consumo, água, luz, energia, telefone, é obrigatório? Nada é obrigatório. A planta memorial descritiva é obrigatório. Porque como que você vai entrar com uma ação de uso capião, ingressar com uma ação de uso capião, sem o juiz saber o local? Precisa ter uma planta para ele localizar o memorial descritivo. Essa planta que vai ser feita por um profissional, um arquiteto, um engenheiro ou um outro profissional, essa planta que vai ser feita e vai ser juntada no processo, você vai utilizar a antiga que consta na prefeitura, no cartório, vai fazer uma nova, depois o perito vai confrontar. Então precisa. Mas esse boato de que precisa ter conta de água, de luz, senão não consigo ingressar com o uso capião, isso é boato. Porque na verdade, quando você junta contas de água, energia, tributos, né, IPTU ou ITR, depende se é imóvel rural ou urbano, com certeza isso prova a posse. A posse antiga. Professor, eu preciso juntar todos os documentos que eu tenho, eu sempre guardei. Meu Deus do céu, esse processo aí não vai ter fim. O ideal é juntar o quê? As contas de consumo mais antigas e as mais novas, para fechar esse ciclo aí. Não adianta juntar também tudo de documento. Calma, muita calma nessa hora. Professor, eu não tenho a conta de água e luz no meu nome, não posso ingressar com o uso capião. Também não é verdade isso. Pode sim, você pode estar no nome de terceiro, você está provando a posse. Professor, eu não tenho o costume de guardar conta de consumo, água, luz, energia, telefone, não posso ingressar com o uso capião. Também mera bobagem isso. O fato de você ter esses documentos, conta de água, energia, conta de consumo, ajuda e ajuda muito. Mas se você não tem, você vai trabalhar com outras provas. Meios de provas, quanto mais, melhor. Mas se você não tem, você vai suprir com outra prova. Testemunhal, um relatório que você pede para uma empresa de consumo. Hoje você pode fazer isso. Você entra em contato com uma empresa de energia, uma empresa de fornecimento de água, você pode pedir um relatório de anos. Então depende de cada empresa, cada região. Então, o fato de você não ter as contas de água, luz, entre outras contas, não inibe o seu uso capião, isso é bobagem. Então cuidado com esse pensamento aí. Outra dica também, tem um tal de documento que é chamado de justo título. Vamos entender o que é isso? Está na hora, hein? Professor, o que é justo título? Justo título pode ser um formal de partilha, pode ser uma escritura pública, pode ser um instrumento particular. Como assim, professor? Instrumento particular, lembrando quem faz, o advogado, o corretor, pode ser uma cessão de direito de posse, pode ser uma cessão de direitos hereditários, pode ser um contrato de compra e venda, pode ser um contrato de compromisso de compra e venda. Então isso chama justo título. Professor, para que serve isso? Ele ajuda, ele demonstra boa fé. Normalmente no uso capião extraordinário, de 15 cai para 10. No ordinário, de 10 cai para 5. Isso ajuda a diminuir o lapso temporal do uso capião, vai depender de cada caso. Vamos lá, vamos para o conceito de justo título. É importante você saber, hein? Justo título é o instrumento que conduz um possuidor a iludir-se por acreditar no quê? Que está na posse, que tem a posse. Volta para o professor. Então, o justo título é um documento que faz o quê? O posseiro acreditar que está na posse de boa fé. Então, esse documento ajuda no uso capião? Ajuda. Só não vale me juntar no uso capião um contrato de locação. Já sabemos que isso atrapalha. O contrato de locação comodato, isso inibe o quê? Um dos requisitos primordiais do uso capião, que é o ônus da posse. Justo título é um contrato de compra e venda, cessão de direito de posse, cessão de direitos possessórios, é outra coisa. Fique atento em relação a isso também. Vamos lá, mais um requisito que você precisa estar craque nisso. Ainda, esse justo título é um instrumento formalmente idôneo e transfere a propriedade, malgrado apresenta algum defeito que impeça a sua aquisição. Em outras palavras, é um ato translativo, inapto a transferir a propriedade por padecer de um vício de natureza formal ou substancial. Professor, não entendi nada. Eu sei, vou te explicar, vem cá, estou aqui com você. Olha que interessante, ó. A expectativa, quando você assina um contratinho de gaveta, a expectativa para o leigo, eu tenho a posse, olha aqui o documento, mas aquilo não é documento nenhum, cá entre nós. Só é dono quem? Registra. Só é dono quem? Registra. Você já escutou em algum momento esse ditado. Então só é dono quem tem o registro aonde? Lá no cartório de imóveis. Ah, mas eu não tenho, então não é dono. Claro que eu sou dono, olha o documento aqui, ó. Esse documento é um justo título. Então, na verdade, esse justo título é um vício formal,
que diz o código, hein? Não é o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, inclusive, vai mudar, né? Então, mudando o ano aí, já temos um novo Código de Processo Civil. O Código Civil continua o mesmo, já é novo, né? Ainda está cheirando, que acabou de sair do forno. 2002 é novo. Esse Código Civil, ele fala o quê? Ele deixa bem claro, ele esclarece que todo imóvel acima de 30 salários mínimos deve ser feito através da escritura pública. Todo ato de compra e venda de imóveis acima de 30 salários mínimos deve ser feito por escritura pública. Então, fique atento em relação a isso, esse justo título. Em nosso ordenamento civil, o justo título você vai achar, vai ter um esclarecimento melhor ali no artigo 1201 do Código Civil e no 1242 do Código Civil também. Existe também um enunciado que eu quero que você saiba, volta no material. Esse enunciado é o 303 do Conselho de Justiça Federal, que fala também sobre o justo título. Dá uma olhadinha nesse enunciado, digita no Google enunciado 303 do Conselho Federal de Justiça, para você entender melhor o justo título, ok? Professor, não tenho conta de água, não tenho o hábito de guardar essa conta de água, nem de luz, nem de energia, mas eu tenho um lapso temporal de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Não posso, né? Não devo ingressar com o uso capião porque não tenho documento, né, professor? Para com esses boatos. Despejo só depois de 3 meses do aluguel, devendo aluguel, né, professor? Não, pode ingressar no dia seguinte. Ah, o imóvel eu posso fazer um contrato de gaveta que depois eu consigo o registro. Não consegue, só através do uso capião, não consegue. Contrato de gaveta, como que você vai registrar? Tem que ser escritura pública. Vamos parar com boato, não dá mais para trabalhar com boato. Uso capião tem que ter conta de água, luz, senão nem dá para entrar. Dá para entrar, claro que dá. São meios de prova. Quanto mais melhor. Se eu não tenho, eu vou trabalhar com o que eu tenho para provar. Ingressar com uso capião não quer dizer que você vai conseguir o deferimento, hein? Fala sério, hein? Muita gente fala assim, vou ingressar com uso capião, tá resolvido. Calma, precisa conseguir a procedência da ação. Professor, e se for improcedente? Cabe recurso de apelação. E se perder lá no Tribunal de Justiça? Recorre para Brasília. Mas fato é que o uso capião é importante você ingressar. É importante que te dá o direito até de entrar com embargos de terceiro, proteger a posse contra terceiros. É uma proteção, claro que é. Mas não é, o fato de ingressar não quer dizer que você vai conseguir no primeiro momento. Muita calma nessa hora, hein? Tem que provar, tá? Tem que provar entre os outros requisitos. Vamos lá, o André de Sorocaba, abraço para você, André. O professor tem a oportunidade já de ter ministrado várias palestras em Sorocaba e também tem muita ação de uso capião em andamento na cidade aí. Bacana, bonita cidade, um abraço para você, tá, André? Professor, bom dia. Se contrato de comodato não gera uso capião, mas a pessoa passou mais de 15 anos no imóvel, ele pode ingressar com a ação de uso capião extraordinário? André, pensa comigo, ó. O uso capião tem 3 requisitos e você tá craque, eu sei. Ânimos da posse, lapso temporal e posse mansa e pacífica. Tem que ter esses requisitos, independente do uso capião. Se eu juntar numa ação de uso capião um contrato de comodato, que é um empréstimo gratuito, ou um contrato de locação, ou seja, eu estou fazendo prova que eu tive uma vontade de ser dono inicial? Tô, professor? Não, você não teve. Porque quando você ingressou na posse, você sabia que era um empréstimo gratuito. Quando você ingressou na posse, você sabia que era um empréstimo pago, locação. Então, não que você não pode, cá entre nós aqui, hein? Não que você não pode ingressar com o uso capião. Mas a partir do momento que você juntar isso no processo, não vai te ajudar, vai te atrapalhar muito e vai acabar com os ônibus da posse. Deixa esse contrato de lado, ingressa com a ação de uso capião e tem que torcer muito, ter muita fé para que ninguém apareça para contestar o seu uso capião e apresente esse contrato comodado de locação. Porque se apresentar, o seu uso capião está muito prejudicado. Porque ele bate aonde? Na ferida, na alicerce, no coração do uso capião. Posse mansa e pacífica, lapso temporal e também o ânimos da posse, que é a vontade de ser dono. O uso capião é a cara do quê? Do lapso temporal, posse mansa e pacífica e o ânimos da posse, a vontade inicial de ser dono. É o coração. Lá no direito de vizinhança, nós temos o coração do direito de vizinhança. Saúde, segurança e sossego, os 3 S. No uso capião, eu brinco com essa situação, foi um programa, mais de 9.000 acessos, não vai perder, depois você dá uma olhadinha aí no direito de vizinhança. Muito bom esse programa, hein? O uso capião, se você bater nesse alicerce, está prejudicado e muito, tá? Então toma cuidado com isso. Tá bom, André? Então não que você não possa ingressar, mas toma cuidado. Não menciona, deixa esse contrato de comodato, não menciona esse contrato, porque isso não vai te ajudar. Né? Nós sabemos que realmente a justiça entende que esse contrato de comodato ou de locação vai inibir a posse e aí prejudica muito o uso capião, tá bom? Um abraço para você. Um abraço para todo mundo que assistiu nosso programa. Quero desejar para vocês uma boa semana. Um grande abraço do professor Júlio. Contem comigo. Vamos lá, vamos acompanhar, vamos mandar sugestões para o nosso programa, ok? E perguntas. Um grande abraço. Tchau, fui!